Que equipe com garras é essa de Cabo Verde? Bem-vindos a uma nova análise da Copa do Mundo. Vamos falar sobre o que aconteceu entre Uruguai e Cabo Verde. Foi um jogo de tirar o chapéu. Foi um jogão. Não só pelo que o Uruguai apresentou, que precisa ser destacado, obviamente foi o Uruguai que propôs o jogo, mas também, me atrevo a dizer, o jogão que Cabo Verde também fez, que para mim é a surpresa da Copa do Mundo. Surpresa, revelação desta Copa do Mundo, como vocês quiserem chamar. Mas foi um jogão de Cabo Verde. Por isso analisamos aqui no Falso no TV. Vamos começar. Muita coisa para falar desse jogo, principalmente a raça, a garra, o coração que os jogadores de Cabo Verde colocaram hoje para encarar essa partida, em que inicialmente saíram na frente e depois o Uruguai acabou virando. Depois Cabo Verde marcou mais um gol e aí o placar foi fechado. 2-2, mas acima de tudo ressaltar e destacar o plano de jogo do time e também do técnico de Cabo Verde, que foi muito boa. Os comandados de Bielsa não ficaram devendo, pois foi um bom jogo, planejaram e jogaram bem, fizeram tudo certo. Na minha opinião, o jogo do Uruguai foi bom. O Uruguai se movimentou bem taticamente, respondeu ao que precisava, às necessidades da partida, mas simplesmente encontrou uma defesa sólida, uma defesa organizada, e foi isso que acabou resultando nesse empate. Vamos falar sobre como as equipes entraram em campo. Aqui está, um 4-5-1, utilizando muito o jogo direto, os comandados por Marcelo Bielsa. Sim, usando principalmente as laterais, tanto esquerda quanto direita. Usaram muito o Canóvio, que foi um dos jogadores mais influentes da partida, mas também pelo outro lado teve o Maxi Araújo, tentando verticalizar e ir até a linha de fundo, seja para cruzar, finalizar com o atacante ou terminar a jogada por dentro, mas a partida foi muito boa dos uruguaios. Também dos de Cabo Verde, que entraram com um 4-5-1, quase um esquema espelhado, mas que teve algumas variações durante a partida. Mas acima de tudo, com o bloco muito compacto, com um bloco compacto para fazer transições rápidas. Sair no contra-ataque assim que Cabo Verde recuperasse a bola, as transições eram imediatamente muito rápidas. Então vamos para o quadro. Este é o bloco, os de vermelho. Bloco muito compacto, fechando os espaços e fechando todas as brechas que houvesse no corredor central. E talvez por alguns momentos deixando esses corredores para que a seleção uruguaia pudesse atacar esses espaços. Esses foram os espaços que mais a equipe uruguaia utilizou, mas sempre a zona de influência esteve aqui no meio-campo. Essa zona foi a de maior influência tanto de Federico Valverde quanto de Rodrigo Bentancur. O Gart se juntou. Ele participava muito aqui na jogada, e quando os laterais avançavam, o que o Gart fazia era equilibrar, formando uma linha de 3 com os zagueiros para montar um 4-3, mais ou menos. 4-3. Hoje Vinhas esteve um pouco sumido, depois foi substituído por Darwin Núñez, esteve um pouco sumido, mas é preciso ressaltar e destacar o bom jogo do Uruguai. É verdade, é verdade. Não conseguiram o resultado desejado, mas isso se deve à forma como Cabo Verde jogou. De uma forma responsável, de uma forma organizada, ajudando, fazendo coberturas, correndo, fazendo um esforço extra. E a partida de Lopes, vou contar para vocês, a partida desse número 4 foi excelente. Uma barreira aérea, fechou todos os espaços, fazendo coberturas constantemente nas costas dos seus meio-campistas. Esse número 4 fez uma partida muito boa. Na verdade, esse número 4 fez uma partida muito boa porque se movimentou por onde quis. Fazia movimentos constantes para fechar e dar cobertura aos companheiros. No final das contas, me parece que o resultado não veio para o Uruguai. Repito, o Uruguai fez um bom jogo porque, na minha opinião, não jogou mal, mas não conseguiu vencer. Pegou um Cabo Verde muito duro e por isso acabou empatando a partida. Eu tenho que dizer que o Uruguai, mais uma seleção sul-americana que volta a se complicar, vai ter uma tarefa muito difícil, vai ser na última rodada contra a Espanha. Cabo Verde tem muitas chances de se classificar, volto a insistir, como a surpresa da Copa do Mundo se vencer a Arábia. Se vencer a Arábia, automaticamente ficaria com o segundo lugar, dependendo do que acontecer entre Espanha e Uruguai.
Eu acho muito difícil que o Uruguai consiga vencer a Espanha. Insisto, o Uruguai joga bem. O Uruguai joga bem, só que tem uma questão de efetividade. Tem também a questão de que eles encontraram um bom esquema tático e isso também precisa ser valorizado para Cabo Verde, que acabou fazendo um bom jogo e, além disso, essa organização tática foi de acordo com o placar, com o resultado. Não dá para desmerecer o adversário, mas também não dá para ignorar os erros que aconteceram, erros defensivos, erros de marcação, mas o Uruguai não fez uma má partida. O Uruguai, pelo contrário, fez uma partida muito boa. Mas como sempre, a opinião mais importante sim é a de vocês. Então deixem aí nos comentários, eu vou ler vocês. Deixem seu like, se inscrevam e obviamente fiquem ligados em toda a programação da Copa do Mundo aqui na Falso 9 TV. A gente se vê em outra análise da Copa. Não percam, se inscrevam para ficarem por dentro do que falamos aqui na Falso 9 TV. Nos vemos em uma próxima, muito próxima ocasião. Tchau, tchau.